Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouco de como é a minha história, como é que a gente veio, como é que nós caminhamos, por onde foi que nós caminhamos, como é que nós chegamos a este ponto que estamos hoje. Eu nasci em uma cidade muito pequena, o nome dela é Canápolis, no estado de Minas Gerais, cidade pequenininha. Morei lá até 5 anos de idade. Depois nós mudamos para Uberlândia. Em Uberlândia eu fui criado e educado pela minha avó. Minha avó era a minha referência, o meu porto seguro, né? Minha mãe, ela era uma mulher muito forte, analfabeta, negra, mas assim de uma sabedoria muito grande. E ela sempre dizia para mim, né? Estuda, você vai precisar disso. A pessoa que mais me incentivou foi a minha avó, uma mulher negra, analfabeta e, como disse, a avó dos seus 55 anos quando eu fui morar com ela. E eu fui criado por ela. Em Uberlândia eu estudei na escola primária Coronel Carneiro, fica ali na Avenida Floriano Peixoto, para quem conhece Uberlândia. A cidade era uma cidade pequena na época, morava na Vila Operária, era um bairro de mais periferia, né? Hoje é centro de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade muito grande, próspera, bonita, né? Mas na época que eu morava lá, era uma cidade pequena, médio porte. E quando eu fui para o ginásio, que era naquela época, não era primeiro grau ainda, eu fui para o José Inácio de Souza. Cheguei a fazer exame de admissão. Eu comecei na primeira série do ginásio, do colégio José Inácio de Souza. Depois teve a reforma de ensino, passou a ser primeiro grau, aí passou a ser sexta série, sétima e até oitava. Estudei lá até o segundo ano, colegial, não era segundo grau. O segundo ano era o segundo ano técnico. E o meu terceiro ano eu fiz no colégio Galileu, já preparando para entrar na universidade. E entrei na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me formei em odontologia. O meu diploma é cirurgião dentista, o meu primeiro diploma. Tinha 20 para 21 anos de idade. Em Uberlândia também foi onde eu servi o Exército e fiz o curso de NPOR, no 36 Batalhão de Infantaria, na época. Hoje se não me engano, é Batalhão de Infantaria Mecanizado, mudou o nome agora. Uberlândia é uma cidade assim, maravilhosa, onde eu tive toda a minha formação. Eu acho que aquelas caminhadas pelas ruas com meus amigos, as peladas na rua, bater bola, né? Os meus colegas do Zé Inácio, meus colegas da universidade, toda a minha formação de juventude, infância e juventude, foi em Uberlândia. Eu vim para Brasília já aos 20 anos, para 21, para servir ao Exército, ficar um ano no Exército. Na época, eu formava na área de saúde, tinha que fazer esse serviço militar. Vim para ficar um ano. Quando cheguei aqui, teve um concurso no governo do Distrito Federal, numa instituição chamada Fundação Hospitalar. Hoje é Secretaria de Saúde, na época era Fundação Hospitalar. Prestei o concurso, entrei e acabei não retornando para Uberlândia mais. Passei esse tempo todo como servidor público do GDF e até eu me aposentar. Então, esta
é minha trajetória profissional. A minha trajetória acadêmica foi essa formação em odontologia. Quando eu entrei no GDF, eu não tinha conhecimento de governo, eu comecei a assumir função de gestão. Eu então resolvi fazer direito e fiz direito no CEUB, aqui em Brasília. Fiz bacharel, fiz o exame da ordem, passei, me tornei advogado e passei praticamente a minha vida de advocacia dentro de governo. Eu aprendi tudo de administrativo, acabei me especializando em direito público, né? Administrativo, constitucional, tributário, fiz processo penal e penal, porque tinha os crimes dentro da administração pública. Então essa foi minha formação na área de direito. Também fiz mestrado e doutorado em odontologia, na área de saúde pública, e também fiz doutorado em direito, né? São 2 doutorados. Escrevi também 4 livros, 3 na área de saúde, 1 na área de arte marcial. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que você entrou na arte marcial? Aí nós vamos voltar um pouquinho na época de infância, sempre estudei escola pública, né? E a vida na escola pública não é uma vida muito fácil. Todo dia você encontra alguém que fala para você assim, tá brincando no recreio ali, você esbarra em alguém e alguém me espera lá fora. E tem uma briga. Tem uma briga. E se você apanhar, aí você vai continuamente apanhar novamente, né? Então você tem que se virar, né? Se virar, se sobreviver àquela coisa da escola da minha época, né? E se você pega a fama de que apanha, você vai apanhar todos os dias. Então, a primeira luta que eu resolvi aprender foi capoeira. Eu estava no meu 3º ano primário, no Coronel Carneiro, e fui praticar capoeira. E um determinado salto que eu fiz lá, eu me machuquei, não gostei, doeu muito, tinha dificuldade de andar por causa do ferimento. E tinha uma academia em Uberlândia chamada Academia Takei, do Kimio Takei, de Karatê. E eu fui treinar nessa academia. Meu professor foi o professor Rosalvo. É um advogado, uma pessoa muito gente boa, pessoa muito querida. Comecei a treinar com ele e fiquei treinando com ele. E acabei também aprendendo muito com até meu amigo até hoje, o Rui Parente, que era uma referência para mim. O Milton Fará, da Academia Urumacan, de Uberlândia, o Rui Parente da Academia Takei. A Academia Takei do Kimio Takei passou a ser depois Academia Takei do Rui Parente. E nunca mais parei. Naquela época não tinha organização. A gente lutava dentro da academia, tinha ali alguns torneios entre Uberlândia, entre Brasília, entre Goiânia, mas não havia organização. Quando eu mudei para Brasília para servir o Exército, eu prestei concurso na Fundação Hospitalar e comecei a procurar aqui uma academia para treinar. Encontrei uma academia de Shotokan em Uberlândia. Eu já tinha tido contato com o estilo Shotokan, com Hélio Mendes, na Budokan de Uberlândia, e já conhecia o estilo. Tinha tido também contato no Karatê Uechi-Ryu com o Jackson, na Academia Urumacan de Uberlândia, que é até do Milton Fará. Eu já tinha feito absorção, calejamento, já tinha essa noção de Karatê, e vim para Brasília aprender e dar continuidade ao meu aprendizado.
entrei na academia, continuei o meu treinamento e eu treinava às 6 horas da manhã com um professor chamado Melo. É meu amigo até hoje, é meu contador, desde essa época de 80 para cá nós somos amigos até hoje. Tenho artes marciais, tem uma coisa muito interessante. Tem o Creonte, que é aquele cara que trai, né, que ele vem para perto de você e te trai. Mas tem também grandes amigos, amigos de décadas, que passam perto da gente. Na vida profissional, a gente, dentro de uma faculdade, a gente tem grandes amigos, tem colegas e tem pessoas que você não vê mais. E assim foi dentro da faculdade, assim foi nas pós-graduações, assim foi em todos os cursos que eu fiz. Mas dentro da arte marcial não, dentro da arte marcial você convive com a pessoa décadas. Tem pessoas que não vale a pena conviver, como qualquer ser humano, então esse você releva. Eu sempre tive essa formação profissional e aqui na arte marcial, karatê, eu comecei a treinar às 10 horas da manhã nessa academia que eu treinava, ela já nem existe mais, e comecei a ensinar. Eu fui para treinar e acabei ensinando. Minha turma cresceu, ficou bastante grande, eu treinava no horário do almoço, que era o intervalo que eu tinha, né? E teve uma competição, foi interessante, é interessante como a vida ocorre, né? Teve uma competição que chamava um campeonato entre cidades, aqui dentro do Distrito Federal. E eu fui treinar a equipe lá da academia que eu treinava. E me convidaram para treinar a equipe da cidade onde eu morava, que é a cidade de Taguatinga, aqui em Brasília. E nessa competição, na época, nós já estávamos ali nos idos de 87 para 88, só fazendo um paralelo aqui, que aí começa uma outra vertente, que eu era atleta, fiz curso de arbitragem, arbitrava, e comecei a fazer cursos fora, porque o karatê daqui não me satisfazia, não me completava, me faltava um certo conhecimento. Comecei a fazer outros cursos, tive a oportunidade de me candidatar a presidente, fundei uma Liga de Karatê de Taguatinga, na Liga de Karatê de Taguatinga eu me candidatei à presidência da Federação de Karatê do Distrito Federal e tive a oportunidade de estar presente na fundação da Confederação Brasileira de Karatê, assinei a ata de fundação. E começou então uma série de cursos, né? Veio a seleção japonesa no Brasil, que deu curso em São Paulo e no Rio, veio outros japoneses que vieram para São Paulo para ministrar cursos. E eu comecei a treinar kickboxing também, né? O professor Batarelli de São Paulo, e fui aperfeiçoando a luta. Conheci o professor Sensei Sagara, de São Paulo, um dos introdutores do karatê no Brasil, e com ele eu fui aprendendo o karatê realmente, né? Toda a estrutura do fundamento até o karatê avançado. Fiz cursos com o Antônio Oliva, técnico da Espanha, 5 vezes campeão pela Espanha. Fiz curso com o Tito Donovan da Inglaterra. Fiz cursos quando eu fui ao Japão. Enfim, fui aperfeiçoando e aprendendo. E eu fui treinar essa equipe da cidade de Taguatinga e não tinha nenhuma pretensão, eu nunca tinha sido técnico, né? E essa equipe acabou chegando à final com uma outra academia aqui do Distrito Federal, uma academia bem tradicional, que já tinha uma longa história aqui, com resultados positivos, com grandes atletas. Nós acabamos chegando à final e a disputa foi muito acirrada, com um resultado que nós perdemos por 1 ponto de diferença. E para mim foi uma surpresa, porque foi a primeira seleção que eu tinha treinado. Eu nunca tinha treinado seleção.
Aí eu observei que os estudos que eu estava fazendo estavam tendo resultado. Ao mesmo tempo que eu me aperfeiçoei profissionalmente na minha carreira, além de ter a minha carreira profissional sólida, eu resolvi montar o meu próprio clube. Eu deixei a presidência da federação, o meu sucessor foi o meu grande amigo, irmão Valdemir Ferreira, finado, e ele presta até minha homenagem póstuma a ele, foi um grande companheiro, e ele foi o presidente, logo depois de mim. E ele me convida para ser diretor técnico. Eu falei, mas eu não tenho conhecimento de educação física, eu não sei mexer com isso não, mas vem me ajudar. Aí eu fui estudando, comecei a aprender essas chaves, coisas de educação física, né? Treinamento, né? Eu não tinha esse conhecimento nessa época. E fui ser diretor técnico dele. Em determinado momento ele vira para mim e fala, olha, Marlon, eu gostaria que você fosse o técnico da seleção. Eu falei, eu só treinei a seleção que disputou a cidade. Eu não tenho experiência com isso não. Ele falou, não, eu tenho total liberdade. Eu então fui treinar na seleção do Distrito Federal, né? Do juvenil ao adulto. Peguei a seleção e formei uma equipe. Teve uma competição aqui no Guará, na época da Confederação Brasileira de Karatê, em 122 categorias. Eu treinei a seleção 90 dias. Tempo exato foram 90 dias. Nós ganhamos quase todas as categorias, primeiro e segundo lugar. E eu me surpreendi com aquilo, falei, pô, como é que é isso? Que resultado bacana, isso é muito bom. E continuei estudando. Terminado o mandato do Valdemir, isso lá pelos idos de 94, eu volto a ser presidente da Federação de Karatê do Distrito Federal, né, em 1994. A seleção que nós ganhamos aqui em Brasília era na época um zonal, foi disputar a final em Araguari. Mas aqui em Brasília aconteceu um fato de uma morte que houve aqui de um garoto que foi atacado por uma gangue de pessoas que lutavam artes marciais. Isso deu uma repercussão nacional enorme, foi muito ruim para a arte marcial na época. E quando a nossa seleção de Brasília chegou em Araguari, nós perdemos tudo. Nós ganhamos uma única medalha de bronze. Mas por que nós perdemos lá? Porque os atletas tinham perdido a técnica? Porque tinha acontecido um acidente? Tudo isso formou um bojo, né? E o presidente da época, ele influenciou politicamente, conversou com a arbitragem e nós fomos derrotados. Eu entendi como a política influenciava o resultado do campeonato. Como a arbitragem influenciava o resultado do campeonato, independente da qualidade técnica. E se eu tivesse ganhado lá, eu era um forte candidato à presidência da confederação. Aí eu comecei a entender como era o mecanismo, como é que funcionava. Eu avancei e assumi a vice-presidência da Confederação Brasileira de Karatê, tivemos o Campeonato Mundial aqui em 98, e em 98 eu entro como diretor nacional da Confederação Brasileira de Esporte Universitário, CBDU. E criei o Karatê Universitário no Brasil. Fiz os 6 primeiros campeonatos brasileiros de Karatê Universitário. Consegui que esses atletas que participavam do Karatê, eles também conseguissem bolsa de estudo nas universidades. Então formou muita gente com a bolsa Karatê. Eu estava na época fazendo assessoria parlamentar, eu já era advogado, eu era
cirurgião dentista, tinha conhecimento na área de saúde, tinha conhecimento na área jurídica e fazia assessoria parlamentar, eu consegui que fosse colocado na lei que a arte marcial entrasse dentro das escolas infantis. E nós fundamos a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, o karatê escolar e todas as artes marciais, não somente karatê, entraram dentro das escolas. Em cima dessa lei, feita pelo então senador Jim Agela. Essa lei é em vigor até hoje, é onde muitos profissionais trabalham hoje dentro das escolas, em emprego. Na mesma época também, em torno de 98, veio a formação do Conselho, reconhecimento da profissão de Educação Física, Conselho Regional de Educação Física. E nós todos tivemos que fazer um curso, fizemos um curso de Educação Física, uma coisa resumida, porque a gente tinha uma prática longa em arte marcial, e todos nós tínhamos que ter o nosso crédito. A partir daí nós passamos a ser profissionais credenciados em artes marciais na Educação Física. E eu tive a oportunidade de treinar uma seleção brasileira, minha primeira seleção brasileira. Antes disso, quando eu treinei lá atrás, a seleção do Distrito Federal, que eu fui para o Campeonato Brasileiro e nós perdemos, que me deixou muito chateado. Eu voltei e resolvi treinar os atletas do meu clube. Os atletas do meu clube, a Associação Marley Mendonça, que se chama AME, os atletas do meu clube que foram treinados por mim, todos que foram treinados, mais de 98% fizeram ensino superior. Eu sempre liguei a arte marcial à educação. Fizeram curso superior. E nós ganhamos 7 anos consecutivos aqui no Brasil. Mas a coisa ficou num clima tão difícil aqui, ficou tão tenso aquelas disputas, que eu resolvi não disputar mais. E fui para a CBDU. E lá eu tive a oportunidade de treinar a seleção brasileira, minha primeira seleção brasileira. Treinei, peguei os melhores atletas, coloquei o meu conhecimento muito cheio disso. Falei, não, acho que estamos bem. Fomos para o México, na cidade de Puebla, e disputamos o campeonato mundial. Desculpa, o primeiro campeonato que nós disputamos foi na França, na cidade de Lille. O segundo foi em Puebla. É isso. Em Lille nós conseguimos uma única medalha de bronze. E eu falei, mas como assim, né? O que nós estamos fazendo errado? Foi aí que eu comecei a estudar e a ver treinamentos com técnicos internacionais. Comecei a ir para o exterior, comecei a conhecer as organizações, e é necessário falar inglês, é necessário falar espanhol, as provas são todas em inglês e espanhol, e a língua do país de origem. Comecei a estudar com técnicos estrangeiros, e já no segundo campeonato universitário, foi no Japão, em Kyoto. Nós já tivemos um resultado melhor. E, novamente, não foi um bom resultado. Temos 2 medalhas de bronze, me parece. E eu continuei os estudos, continuei a entender como é que funcionava o sistema mundial esportivo. Eu já conhecia o sistema do Brasil, mas não conhecia o sistema mundial. Paralelo a isso, eu estava fazendo meu doutorado. E nestas viagens pela Confederação Brasileira de Esporte Universitário, nós fundamos a Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Eu fiz os 6 primeiros campeonatos de karatê escolar no Brasil e consegui, dentro da lei, colocar
o karatê e outras artes marciais, e todas as artes marciais dentro da escola. Permanece até hoje. E veio a questão do CREF também, todos que estavam na época fizeram o seu registro no CREF e passaram a ser profissionais de educação física dentro das artes marciais. Todos esses pontos foram me dando uma bagagem profissional, minha bagagem da minha profissão, minha experiência dentro da arte marcial, que desde criança eu praticava, minha experiência em lutas de kickboxing, eu fiz treinamento de judô, fiz treinamento de jiu-jitsu, aprendi a luta em cima e embaixo, e nós estávamos cada dia aprendendo mais. Isso influenciou muito na minha vida como disciplina. Porque educação você recebe em casa, recebi lá com a minha avó. A sua formação de aprendizado escolar, você aprende na escola. Mas a disciplina vem dentro da arte marcial. Ela nos dá aquele foco, nos dá aquela força física, aquela disciplina mental, né? Aquele controle emocional, a sua inteligência emocional avança, porque a questão da inteligência emocional não é você estar dentro do fogo e sair do fogo. A sua inteligência emocional é se você está dentro do fogo e saber como lidar ali dentro do fogo, né? E eu fui avançando nisso e viajando muito. A arte marcial me possibilitou esse conhecimento com o mundo, fazendo amigos no mundo inteiro. E em 2002, eu, Valdemir Leone, aqui em Brasília, resolvemos criar a CBMA. A CBMA, ela veio mais da sigla CBDU e CBDE, né? Foi daí que surgiu a CBMA. Eu já tinha conhecido o circuito americano, o circuito europeu, bem, tinha estruturas semelhantes a isso, e eu trouxe a ideia para cá, que funcionou perfeitamente. A CBMA existe até hoje e funciona muito bem no Brasil. Esta experiência, carga de experiência que eu adquiri em toda da minha vida toda, eu levei para a CBMA e comecei a treinar a seleção da CBMA, mas aí sim conhecendo tudo o que eu precisava, né? Conhecendo o atleta, o tipo de atleta, o biotipo, como você, metodologia de treino, como é que você monta técnicas, táticas, como é que você forma equipe, como é que você é gestor de equipe, como é que você tem sucesso profissional, como é que você tem resultado profissional. Fez aquele bojo da coisa junta e nós começamos a ter vitórias. De 2002 para cá, nós conseguimos praticamente em todos os campeonatos mundiais que nós fomos de lá para cá trazer ali dezenas de medalhas, primeiro, segundo, terceiro lugar, e com inúmeros atletas, com inúmeras vitórias, e houve-se uma mudança, um verdadeiro paradigma, sabe? Uma mudança enorme. Ao mesmo tempo que eu tinha um sucesso profissional na minha profissão, sempre fui muito bem, eu comecei a aprender o que a arte marcial fazia para mim, o que ela fazia para os outros, a mudança que ela possibilitava na vida das pessoas positivamente, com disciplina, com força física, com equilíbrio emocional, com inteligência emocional. Eu fui vendo que aqueles campeões que a gente treinava, eles tinham sucesso na vida. Eu fui vendo que as pessoas iam aumentando a sua felicidade à medida que elas começavam a entender o que a arte marcial trazia para elas.
E eu fui vendo como é que a gente ia tirando as pessoas da exclusão social e foi integrando na sociedade. Isso foi virando uma missão, tornou-se uma missão para mim. E a gente foi trabalhando, chegando a este ponto que nós estamos aqui hoje. Então esta é um resumo da nossa história. Eu sempre tive a minha vida profissional, eu sempre fui um empreendedor e eu sempre pratiquei arte marcial. Tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos são formados em Direito, meus amigos, e tenho dezenas, centenas, os contando fora de Brasília e no mundo, de alunos. Alguns são alunos, alguns são meus amigos e alguns são discípulos meus, seguem, procuram estar sempre presente, procuram ser pessoas melhores, são professores hoje, são profissionais excepcionais, são pessoas excepcionais. Então, isso daí nos traz uma satisfação muito grande. Quando eu olho para trás, eu não me arrependo do trabalho que eu fiz. Não me arrependo das dificuldades que a gente passa. O que uma das coisas importantes que tem é a resiliência. Você tem que ter a capacidade de cair e levantar. Você tem que ter a capacidade de machucar e superar aquela dor, assimilar a dor. E a capacidade de ensinar. Como nós estamos aqui conversando aqui agora, esta história que é a minha é a história de muitas outras pessoas que eu conheço. É semelhante. Todos aqueles que conhecem os ensinamentos das artes marciais, o que ela traz para a gente, como a gente muda a visão das coisas, sabe e sente o que eu sinto. Porque é uma prática que se torna um modo de vida. Então a arte marcial, e eu gosto muito do karatê, eu treino e respeito todas as artes marciais, até porque eu tenho conhecimento sobre elas, tenho alunos sobre elas, e em todas a gente encontra esse desafio, você enfrenta esse desafio, adquire uma resiliência muito grande, adquire um foco, você tem um target, você vai e alcança e você vai sempre crescendo. Então, olha que coisa interessante, eu tinha uma formação universitária que eu trouxe para dentro da arte marcial. Posteriormente, o conhecimento de filosofia, o conhecimento do Bunkai Kata, as relações de network do mundo todo, integraram a minha vida e a minha vida tornou-se tudo isto como um modo de vida. Então hoje, quando eu falo para vocês, a mensagem que eu deixo aqui com muita paz no coração, muita paz, porque uma das coisas que as pessoas perguntam para mim sempre: você não tem chateação com os creões que teve na vida? De modo algum. Eu tenho satisfação e valorizo muito aqueles que estão junto comigo, aqueles que nós trilhamos o mesmo caminho. E é muita gente bacana, pessoas de caráter, pessoas de índole boa, né? Então, essa é a valorização. Tenho o maior orgulho de ser CBMA, tenho o maior orgulho da minha profissão como servidor público que eu fui a vida toda. Tenho o orgulho de ver meus filhos, homens formados, de bom caráter, ver os meus alunos ensinando pessoas de bom caráter, de
uma boa índole com famílias, com os filhos deles. Isso eu acho que é muito gratificante, né? Essa doação que a gente faz ao longo da vida. Então é isso. Que nós vamos ter esse bate-papo, nós vamos trazer depois pessoas aqui para conversar com a gente. Vamos falar de educação, vamos falar de artes marciais, vamos falar de direito, vamos falar de situações da vida. Então, segue a gente aqui nesse canal, e clica aí para filiar, toca no sininho e o link, né? Like. E o like. Eu tenho o meu assessor aqui, o meu assessor é o Filipinho. Filipinho é meu aluno desde 7 anos de idade, né? Ele está sempre aqui dando suporte aqui do nosso podcast. Um abraço. Os